Olá, tudo bom? Sou o professor Edson de Química. Hoje vamos para a nossa aula de número 15, para o oitavo ano de ensino fundamental 2 da Escola de Aplicação da UFPA. Tudo beleza? Hoje a gente vai ver reações químicas. Tá legal? Vou ver essa parte vindo aqui, ó, de reações. Vamos ver o que é uma reação, como a gente representa ela, quais características que a gente pode verificar que indicam que uma reação ocorreu. Tá legal? Então vamos lá? O que é uma reação química, professor? Quando as substâncias elas se recombinam, tá legal? Os átomos que estão lá estão ligados através de ligações químicas. Essas ligações são quebradas, algumas delas, outras são formadas, e novos compostos são formados nesse processo, tá? A reação química ela é representada por símbolos e códigos específicos da química através de uma equação, que é uma equação química, tá legal? Onde ocorrem essas reações químicas, professor? Onde uma substância, uma ou várias substâncias se misturam e formam outras substâncias. Bom, elas ocorrem bem perto da gente, muito bem. Ó. Na hora que a gente faz o cozimento dos alimentos, a gente está fazendo uma reação química, tá legal? Quando a gente queima algum material, tipo um papel, um algodão, ocorre uma reação química. Então, aquela substância que tinha antes, que era o que formava o papel, vai se transformar em outras substâncias, tá legal? Quando você usa aquele sorrisal, joga ele na água, tem uma reação química ali que produz alguns gases aqui, ó, tá vendo? A fotossíntese das plantas é uma reação química, tá? Que ocorre na presença de luz, a formação de gás oxigênio e material para a planta, tá legal? Assar um churrasco na sua casa, você tá ali fazendo uma espécie de... Você tem tipo um estômago fora do seu corpo, tá? Que ele está começando a digerir o alimento aqui fora através do fogo, e levaria muito tempo para aquele alimento ser digerido no seu estômago, você comendo aquela carne crua, tá? Quando algum animal morre e sofre decomposição, na natureza está ocorrendo reações químicas. Um alimento também, ó, tipo esse aqui, o morango, e o seu próprio envelhecimento, que tinha uma menininha que ela vai aos poucos aqui simular o seu envelhecimento. Então, nesse momento, algumas partes do seu corpo estão sendo degradadas e até que você fica mais velho, tá ok? Quando você se alimenta também, como um pedaço de pão, o seu organismo ele vai digerindo aquele alimento que você ingeriu e ele vai separando os nutrientes, e várias reações químicas vão ocorrendo aqui dentro do seu estômago, passa pelo seu intestino, tá? Até você eliminar aquele resto que já não é de utilidade para seu corpo. Tá, beleza? Então, aqui que ocorre, são exemplos, onde ocorrem as reações químicas, tá legal? As reações químicas, elas ocorrem através da mistura de certas substâncias, tá? Como é que te representa essas substâncias, professor? Bom, essas substâncias nada mais são que átomos que estão ligados, tá? Como se fossem as letras do seu alfabeto que formam as palavras. Nesse caso, são os átomos que formam as substâncias. Então, quando esses átomos se ligam, eles formam essas substâncias aqui. Por exemplo, a água. Ela é formada por átomos de hidrogênio e oxigênio. Tá legal? Então, eles são representados por fórmulas. E tem um número aqui embaixo, ó, de cada átomo. Esse número indica a quantidade dos átomos que estão ligados naquela substância. Então, na molécula de água, você tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Aí você pode perguntar, professor, por que não colocaram um aqui embaixo do oxigênio, do lado direito, inferior? Porque quando é um não precisa, já fica subentendido que é um. Tá legal? Olha aqui, nós temos o ácido clorídrico. Ele é formado por átomos de hidrogênio e átomos de cloro. Cada átomo ele é representado por uma letra. Tá legal? Uma ou 2 letras. Se for 2 letras, a primeira sempre é maiúscula. Então, para você saber quantos átomos tem numa fórmula de uma determinada substância, você vê quantas letras maiúsculas tem. Então, aqui é o átomo de hidrogênio. E aqui, quando tem 2 letras e uma minúscula, faz parte do mesmo símbolo. Então, aqui é átomo de cloro. Então, aqui é hidrogênio e oxigênio. Aqui é um de cada. Olha aqui o bicarbonato de sódio. Você tem átomo de Na, que é átomo de sódio, átomo de hidrogênio, átomo de carbono e átomo de oxigênio. Um de cada. Ó. Aqui um. E só no oxigênio são 3. Tá, beleza? Professor, onde é que eu vejo o símbolo dos átomos? Numa tabela periódica, você consulta, tá? Tá aqui o símbolo de todos os átomos. Ó. Aqui é o hidrogênio. Aqui é o berílio. Noto que quando tem 2 letras que fazem parte do símbolo de um átomo, a segunda sempre é minúscula, tá? Não pode ser 2 maiúsculas. Olha aqui o silício, Si, o fósforo, o enxofre, o oxigênio, o ferro, olha, tá vendo?
Olha aqui o bromo, o cloro, não confunda flúor com ferro, tá? Flúor é só F, ferro é Fe. Então, pelos símbolos, você vê quantos átomos diferentes estão formando aquela substância. Tá legal? Pode ser só um tipo de átomo, tá ok? A quantidade deles você vê do lado direito inferior, tá legal? Embaixo, tá beleza? E na tabela você consulta quais são esses átomos, não precisa você decorar. Precisa você entender que as substâncias são formadas por átomos que estão ligados. Esses átomos podem ser iguais ou diferentes. Se forem diferentes, eles têm símbolos diferentes. E cada símbolo de um átomo, ele começa com uma letra maiúscula, tá legal? Se forem diferentes, símbolos diferentes, tá ok? Olha aqui, aí a gente chega aqui, ó. A gente já sabe que é substância, a gente já sabe onde ocorrem as reações, a gente sabe que essas substâncias são formadas por átomos que estão ligados em determinadas quantidades, né? Proporções. E agora a gente vai entender o que são as reações químicas, tá? As reações químicas são quando você tem uma substância ou mais de uma, elas se misturam, os átomos se recombinam e formam outras substâncias, ó. Então aqui a gente tem uma ideia do que é uma reação química. Se a gente colocar o zinco metálico, que é representado pelo só o zinco, e ácido clorídrico, que é hidrogênio mais cloro, quando esses dois se misturam, o que acontece? O cloro ele se combina com o zinco, que estava sozinho antes, e o hidrogênio se combina com ele mesmo. Então tem uma recombinação de átomos, como se fosse um Lego, tá legal? As peças do Lego seriam os átomos, e a montagem dele formaria várias estruturas diferentes. Nesse caso, as estruturas diferentes são as substâncias aqui, tá ok? Então olha só, olha. Do outro lado, quando mistura esses dois, há a formação do cloreto de zinco, tá? Que é o zinco mais 2 cloro, está aqui dissolvido na solução, e o gás hidrogênio, que é 2 átomos de hidrogênio. Então aqui você tem uma reação química que ela ocorreu, tá? Como você representa essa reação química? Através de uma equação química, tá? As substâncias que se misturam antes são chamadas de reagentes, elas aparecem antes da seta, essa seta indica o sentido da reação. As substâncias que são formadas, você escreve elas depois da seta, elas são chamadas de produtos, tá beleza? Aqui do lado das substâncias, às vezes vem informado o estado de agregação delas, entre parênteses, então o zinco é sólido, tá? O HCl é aquoso, quer dizer, está dissolvido em água, e o hidrogênio ele é gasoso, tá beleza? Aqui na frente das substâncias aparece um valor às vezes, esse valor indica quantas substâncias você tem. Então, nesse caso aqui tem 2 moléculas de ácido clorídrico, então eu ponho 12 aqui na frente. Esse valor que aparece na frente das substâncias é chamado de coeficiente, diz quantas substâncias você tem, tá beleza? Esse símbolo de mais aqui aparece quando tem mais de uma substância, ou nos reagentes ou nos produtos. Ele serve para separar as substâncias, para não ser escrito uma do lado da outra, tá ok? Esse valor aqui de baixo a gente já viu. Ele indica quantos átomos você tem para cada substância, tá? Olha aqui, eu tenho 2 cloros e um zinco, quando tem nada é 1. Aqui eu tenho um cloro e um hidrogênio. Aqui eu tenho só um zinco, tá beleza? Então, olha só, esse valor que aparece aqui embaixo, ele tem um termo para ele, chamado de atomicidade. Ele diz quantos átomos você tem em um composto químico, em uma substância química, tá beleza? Então, isso aqui é a representação de uma reação química, que ela é chamada de equação química, tá? Mas também a gente pode chamar de reação. Tá beleza? Não há problema nenhum. Então vamos lá. Professor, como é que ocorre mais ou menos uma reação química? Para a gente ter uma ideia, um modelo bem simples para a gente ter uma ideia. Então, eu peguei aqui a reação química de formação da água, que ela pode ser sintetizada através da reação do gás hidrogênio e do oxigênio. Todo no estado gasoso aqui, ó, tá beleza? Olha o que acontece. Eu tenho 2 moléculas de hidrogênio, 2 hidrogênios ligados aqui, ó, com essas bolinhas pretas com a letra branca. E aqui o gás oxigênio, que são 2 átomos de oxigênio ligados. O que acontece numa reação química? Aqui se forma do outro lado a água, que já é um outro composto. É 2 hidrogênios combinados com oxigênio. Acontece que a molécula de oxigênio ela se quebra e os hidrogênios que estão ligados entre si agora vão se ligar com os átomos de oxigênio. Então, desse outro lado, houve a formação de 2 moléculas de água. Uma aqui e outra aqui, ó, 2 moléculas de água, um estado gasoso, tá beleza? Então, vou voltar aqui, ó. As ligações se quebram, os átomos se recombinam em outra combinação que forma substâncias novas, ó. Então, aqui houve a formação somente de moléculas de água, tá beleza? Tudo ok? Então, isso aqui é uma reação. Como é que ela ocorre? Mais ou menos.
Tá, beleza? Para a gente ter uma ideia, um parâmetro, tá? Professor, tem aquele bocado de símbolos que aparecem nas reações químicas. O que são eles? Olha, se aparecer S do lado da substância que ela está no estado sólido, L que está no estado líquido, G gasoso, aqui é aquoso e está dissolvido em água, tá beleza? Se aparecer esse símbolo aqui é porque tem um catalisador na reação, quer dizer, a reação, a velocidade dela é aumentada por causa daquele catalisador. Se tipo Z, duas setas aqui indo e voltando, é reação reversível. Delta, aquecimento. Lambda, luz. E aqui, substância estável, tá? Se tiver um raio é porque a reação ocorre com corrente elétrica, tá? Com a passagem de corrente elétrica. Bora ver bem aqui, ó. Nessa primeira reação, tem estado sólido, essa substância no estado gasoso, ela ocorre com aquecimento, tá? Olha essa reação aqui, essa substância está no estado líquido, que é a água, essas outras duas estão no estado gasoso, e essa reação ocorre com a passagem de corrente elétrica. Essa reação aqui, ó, todos estão no estado sólido, menos o oxigênio, está no estado gasoso, ela ocorre na presença de luz. Essa reação aqui ela é reversível e todas as substâncias estão dissolvidas em água, porque tem estado aquoso para todas. Tá ok? Então, quando você lê uma reação, agora vê algum desses símbolos, você já vai saber interpretá-los. Tá beleza? Outra coisa que é importante a gente saber é que em uma reação química a gente pode ter substâncias simples, que formam elas, ou substâncias compostas, tá? Que constituem aquela reação. Substâncias simples são todas aquelas substâncias onde só tem um tipo de átomo. Lá, olha aqui, ó. No gás cloro só tem um átomo de cloro. Gás hidrogênio só tem um átomo de hidrogênio. Só tem uma letra maiúscula. Gás bromo só tem um átomo de bromo. Alumínio. E aqui nessa substância eu tenho 3 oxigênios, mas só tem um tipo de átomo, que é o oxigênio. É só você ver quantas letras maiúsculas tem. Não importa a quantidade, importa só os tipos de átomos, se eles são diferentes ou se são todos iguais, tá ok? De um mesmo átomo. Substâncias compostas já são o oposto das substâncias simples. Elas são formadas por dois ou mais átomos diferentes, tá legal? Olha aqui, hidrogênio. Água, né? Eu tenho hidrogênio e oxigênio, 2 tipos de átomos diferentes. Substância composta. Dióxido de carbono, 2 tipos de átomos diferentes, carbono e oxigênio. Ácido nítrico, 3 tipos de átomos, tá? Hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Ácido sulfúrico, hidrogênio, enxofre e oxigênio, tá beleza? Então aqui é uma substância composta. 2 átomos diferentes ou mais, tá legal? Se a gente for aplicar isso que a gente aprendeu aqui, ó, para essas 4 substâncias, a gente vai ver que essa daqui é uma substância composta, porque ela tem potássio e bromo. Aqui é uma substância simples, que é o carbono grafite, e só tem carbono, tá ok? Aqui no nitrato de cálcio eu tenho 3 tipos de átomos, substância composta. E o enxofre aqui, são 8 átomos de enxofre ligados entre si, só tem átomo de enxofre, então é uma substância simples, tá beleza? Fazendo um pequeno exercício bem aqui, ó, ele te pergunta, qual alternativa tem apenas substância simples? Se a gente der uma olhada bem aqui, ó, item A tem uma substância composta, as outras são simples. Aqui nessa letra B, todas são compostas aqui, então não pode ser. Na letra C, 2 simples e tem uma composta aqui, não pode ser. Então aqui seria a letra D. A letra E não seria porque ele tem 3 substâncias compostas, tá? No exemplo 2 tem, ó, quantas substâncias simples e compostas existem entre as substâncias seguidas? Aqui, ó, 7 substâncias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas são simples? Então, vamos lá, substâncias simples. Quantas são? Bora ver. Substância simples tem essa aqui, uma. Essa aqui não é, ó. Essa aqui é, ó, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 substâncias simples. Substâncias compostas são essas que eu vi que tem mais de um tipo de átomo, tá? Substâncias compostas. Substâncias compostas eu tenho 3, tá beleza? Que é essa aqui, triângulo, essa e essa. Tá beleza? Tudo ok? Por fim, bora ver aqui quais são as evidências que indicam que tem uma reação, tá? Não é 100% de certeza, mas eles já dão uma ideia se pode ter ocorrido uma reação ou não, é bem provável, tá? Mudança de cor, liberação de gás, então se você está vendo um evento de liberação de gás, possivelmente ocorreu uma reação. Exalação de cheiro, liberação de luz, liberação ou absorção de calor, tá legal? É aquela sensação de quente e frio, né? Onde está ocorrendo algum evento.
Alteração da textura do material. Precipitação, quer dizer, formação de um sólido insolúvel. A gente já viu esses conceitos de insolúvel, né? Sólido. Explosões. Bora ver uns exemplos aqui, ó. Olha a queima da madeira aqui, ó. A gente tem liberação de luz, liberação de calor, que é a sensação de quente, tá legal? A gente tem uma mudança da textura do material, porque essa madeira aqui tá sólida e depois fica aquela cinza, né? Lá, que é tipo um pó, né? Olha aqui nessa outra que a gente vê mudança de coloração. Olha aqui, ó, liberação de luz, formação de gás. Ó. Esse aqui seria a formação de precipitado, aqui, ó, sólido insolúvel, olha aqui, ó. Aqui mudança de textura do material, tá? Olha aqui, formação de gás nesse daqui, né? Ele coloca aqui, ó, um pozinho aqui nesse líquido e a formação de tanto gás que joga água para fora. Aqui nós temos mistura de dois líquidos, né? E mudança de coloração. E aqui a gente tem esse passarinho correndo, a gente tem a explosão. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Então por hoje, filhote, a gente fica por aqui, tá? Revejam os vídeos, os slides, estudem para nossa prova de sexta-feira, tá? Qualquer dúvida é só tirar pelo WhatsApp com a gente. Saúde, até a próxima aula, filhote.